Esta semana, desde ontem, eu resolvi compartilhar com você a vida e a experiência de um jovem, de um homem, né? Eu falei isso aqui ontem, a Varli nos lembrou aqui que lá na região mais para o sul, ela mora em Blumenau, os adolescentes, eles já trabalham desde cedo, com 12, 13, 14, 15, por quê? Porque lá tem uma cultura ainda muito familiar, onde as pessoas estão envolvidas com seus familiares, e isto não pode ser até então traduzido como um trabalho, entre aspas, forçado, enfim, essas coisas todas loucas que tem por aí, não, jamais em hipótese alguma pensando que ninguém deva ter os seus direitos trabalhistas, não. Só estou dizendo que como é uma cultura mais familiar, as pessoas realmente se envolvem mais e, obviamente, se desempenham melhor na sua vida. Fato é que José, um jovem, um moço de 17 anos, é vendido como escravo e por causa da inveja, dos ciúmes dos seus irmãos, porque os seus pais, ou especificamente o seu pai, tinha uma preferência por ele, e ele era um moço que realmente prestava contas em relação à vida dos seus irmãos, o que eles faziam para o seu pai. Isso trouxe da parte deles uma inquietude, uma indignação muito grande. Eles queriam matá-lo. Rubem disse: não vamos matá-lo, queremos poupar a vida dele para devolvê-lo ao pai, diz as Escrituras Sagradas. Mas em uma saída de Rubem, seus irmãos, vendo que uma caravana de midianitas, descendentes de Ismael, os ismaelitas, estavam passando, venderam José, receberam dinheiro, pegaram sua túnica, mancharam de sangue e disseram para o pai: um animal selvagem o devorou, o destruiu, e agora José é vendido para a casa de Potifar. E este Potifar, vendo que o Senhor prosperava tudo que José punha em suas mãos, o que ele fez? Ele entregou tudo para José. Falou: bom, esse cara é próspero e eu vou entregar tudo para ele, toda a administração da casa, comida, tudo. Imagina o que é a palavra tudo, e disse para José: olha, você só não vai tocar na minha mulher, ela não posso te dar, ela é minha, então vamos fazer, né, cada um no seu quadrado, então você fica com tudo menos minha mulher. Esta mulher, vendo José, que era um moço bonito, de boa aparência, um moço, né, realmente inteligente, haja vista aqui, o que ele tinha alcançado já administrativamente. Então nós estamos falando aqui de um jovem de aproximadamente 18 anos, eu vou dar um aninho aqui para ele a mais, desse período em que ele foi vendido, né, pelos irmãos e vendido para Potifar. E agora esse moço ali, com essa idade aproximada ali, ele está gerenciando, ele é o gestor, né, de toda a casa de Potifar. E a mulher, então, diz a Bíblia, olha que interessante, no versículo 10 do capítulo 39 de Gênesis, a Bíblia diz assim: falando ela a José, quando ela pediu a ele que se deitasse com ela, aí diz a Bíblia, falando ela a José todos os dias. O que eu vejo claramente nesse texto, meu irmão e minha irmã, é que a palavra de Deus está nos mostrando o seguinte: a luta, a tentação, a provação, a perseguição, todos os dias. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, texto equivocadamente usado, fora do contexto por muitas pessoas, quando diz lá em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí as pessoas pegam e discorrem uma pregação em cima disso, como se só houvesse benesses. E o texto que nós estamos citando em Romanos 8, 28, dentro do seu contexto, é um texto contextualmente de perseguição, de luta, de provação, de tribulação, ao ponto de Paulo dizer assim: olha, nós somos levados o dia todo. Ele não diz só todos os dias. Porque ele diz o dia todo? Para você e eu entendermos que vigiar e orar é em todo o tempo. Vigiai e orai em todo o tempo, não é em um momento, não é no momento da minha devocional pela manhã, não é no momento do meu tempo de adoração, de intimidade, de relacionamento com Deus, que eu vou vigiar, não é em todo o tempo, o dia todo. E a Bíblia diz que esta mulher, ela perseguia, ela tentava assediar, ela tentava trazer José para a cama com ela todos os dias. E então você já sabe da história, nós vimos ontem, certo dia, ele estava
com esta mulher sozinho em casa. Ele chegou para tratar de negócios de Potifar, e esta mulher foi agarrando-o, não só falando, ela não só o assediou verbalmente, mas ela agora partiu para cima dele, e ele largou a sua capa. Quando ele larga a sua capa, ela retém a capa, e já indignada, já revoltada, você imagina bem, a mulher estava sendo rejeitada todos os dias. Gente, vocês estão entendendo isso ou não? Todos os dias. Eu não vou querer falar, isso aqui é uma expressão, isso aqui é uma forma de expressar. Bom, se você quer pegar e não quer ser literal, ok, dia sim, dia não. Não tá bom, faz no tempo que você quiser. Mas que ela ficava assediando ele, a Bíblia dizendo todos os dias que ele ia lá na casa de Potifar para tratar dos negócios, e ele fugia. Nesse dia ele fugiu, mas largou a capa. Quando Potifar chegou, ela falou o seguinte: olha, esse seu gerente, seu gestor, ele tentou se deitar comigo, mas eu gritei e ele largou as suas vestes e fugiu. Aí diz o versículo de número 19: tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. Potifar ficou ensandecido. Ora, deixo tudo por sua conta, eu não sou maior do que você em nada nesta casa, só não toca na minha mulher. E o Senhor de José o tomou e o lançou, Potifar, no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Agora deixa eu falar uma coisa com você importante. José continuava escravo, eu falei isso ontem. Essa semana a gente vai ver muitas coisas interessantes sobre essa questão, porque o tema que eu escolhi, o título é Você Pode. O que você pode? Você pode ser santo, você pode ser vitorioso, você pode estar num lugar de destaque, você pode ser privilegiado, você pode ser honrado, mesmo quando a sua vontade, o seu desejo está contrário àquilo que está acontecendo. Eu tenho certeza que José preferia estar debaixo do carinho e do cuidado de Israel, de Jacó. Eu tenho certeza que ele preferia estar em casa, mesmo tendo seus irmãos contra ele. Ele preferia estar próximo aos seus irmãos, à sua cultura, à sua família, aos seus rituais religiosos. Mas ele está ali agora, vendido como escravo, mas ainda assim, quando o Senhor está conosco, não importa onde estejamos, não importa a situação que estejamos vivendo, a palavra de Deus nos diz que Ele nos faz prosperar. E a Bíblia é tão clara que diz que José prosperou tanto na casa de Potifar, que ele recebeu tudo em suas mãos. Agora, uma armadilha é feita, uma injustiça é feita, então deixa eu lhe dar uma notícia maravilhosa nesta manhã. Deus é justo, mas a vida não. A vida não é justa. Você faz tudo certinho, você faz tudo bacana, tudo legal. Você não fuma, não bebe, não tem noitadas sem dormir, você tem uma vida regrada maravilhosa, come super bem, se alimenta de forma saudável, e de repente você tem uma cirrose. Aí o cara fala: rapaz, como é que pode um negócio desse? Aí de repente você tem uma doença pulmonar. Aí você fala: mas como? O cara é atleta desde jovem, ele exercita. A vida não é justa, só lamento. O sol nasce sobre bons e maus, a chuva desce sobre justos e injustos. A vida não é justa, porque o mundo jaz no maligno. E a nossa terra, a nossa pátria, a nossa vida não é para estar focada, centrada neste mundo, mas na eternidade. Então você e eu precisamos entender isso. José fez tudo certinho. Agora ele é assediado e injustamente ele é lançado aonde? No cárcere, na cadeia, na prisão. Então, se nós já não concordamos e devemos não concordar, e devemos manifestar, e devemos politicamente contrariar, combater o sistema carcerário brasileiro, que infelizmente não recupera ninguém e não faz bem a ninguém, e não estou dizendo aqui que eu tenho a resposta ou a solução para nada, só estou dizendo que nós precisamos trabalhar para que isso seja melhorado. Se você acha que o sistema carcerário hoje é horrível, é ruim, e é mesmo,
Imagine naquela época, onde eles eram presos em cavernas, em subsolos úmidos, frios, gelados, na pedra, acorrentados, no tronco, literalmente, é isso que a Bíblia nos diz. Então agora José está neste lugar, irmãos, saindo da casa de Potifar, de um lugar extremamente confortável. Ele, obviamente, irmãos, tinha o melhor ou o segundo melhor aposento. O primeiro era de Potifar, mas o segundo melhor aposento ali era dele, óbvio. Tinha tudo do bom e do melhor, comida da boa e do melhor, tudo. De repente, ele está no cárcere. Veja bem, já estava ruim. Opa, Lady Murphy. Nada que esteja ruim que não possa piorar. Imagina José, tudo certinho, vendido para o escravo. Ah, se a gente, você e eu, se nós quisermos trazer esse sentimento de injustiça, né? De coitadinhos para cima de nós, ai, coitadinho de mim, eu faço tudo certo, eu sou tão bonzinho, eu fui isso, aquilo, outro. É igual aquele jovem que foi lá perguntar para Jesus, o que farei eu para herdar a vida eterna? Aí Jesus, só obedece o mandamento, faz isso, aquilo, outro. Ele falou, já faço isso desde a minha mocidade, aprendi com José, sou o cara. Jesus falou, você é o cara? Então faça o seguinte, vai lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue-me. E ele saiu tristezinho. Sabe por que ele saiu tristezinho? Porque o seu coração estava nas suas riquezas, o seu coração estava na sua grana, estava no seu poder, na sua segurança, não estava no Senhor, estava a sua segurança no financeiro, no econômico. Aí Jesus falou, está vendo? Onde está o coração do homem? Onde está o tesouro dele? Aqui está o seu coração. O tesouro desse moço é isso. Então deixa eu dar uma notícia para você. Deus é justo, a vida não é justa. Já não estava bom, tinha ficado mais ou menos. Aí então o que acontece? Lá vai José de novo. Para onde? Para a cadeia, para o cárcere, para a prisão. Porém, não importa onde você esteja, não importa o que estejam fazendo com você, não importa a situação que esteja contrária aos seus planos, propósitos, desejos, quando o Senhor está com você, Ele vai te prosperar. E lembre-se, prosperidade para Deus não é aquilo que você e eu entendemos, e muito menos aquilo que o mundo diz ser de sucesso financeiro, econômico, de posição, de poder, de autoridade, de influência. Sucesso para Deus é ter na nossa vida o plano, o propósito dele que foi estabelecido antes da fundação do mundo, cumprida nas nossas vidas. Não importa se eu tenho que enfrentar a morte, como o Ronaldo falou aqui conosco, está recuperando de uma cirurgia, que o Senhor te dê saúde plena, Ronaldo. A Larissa está aqui conosco, passou por um tratamento contra um câncer aí violento, que Deus te abençoe, Larissa, te dê saúde. Tantos outros, a Sara que está hoje na sala de cirurgia, Sofia esperando o resultado de exame, Toninho, está todo mundo lutando aqui e ali, mas uma coisa eu sei, meu irmão e minha irmã, nada pode impedir os planos, os propósitos e projetos de Deus na nossa vida. E lembre-se, prosperidade é Deus liberar você para que a glória dele, a vontade dele, o plano dele se cumpra na sua vida. Isto é prosperidade da parte de Deus. E aí, vem agora José, cárcere, acorrentado. Porém, a palavra de Deus, que é viva e permanece para sempre, ninguém pode mudá-la, nem você e eu, com os nossos sentimentos e emoções, podemos mudar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva. Ele, o nosso Deus maravilhoso, o nosso Deus poderoso, soberanamente, na pessoa do seu Filho Jesus, sustenta, eu li isso para você em Hebreus capítulo 1, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Se você e eu nos submetermos ao Pai amoroso, se nós nos submetermos à sua palavra, se nós nos dispusermos a obedecer a palavra de Deus, o melhor desta terra virá sobre nós, independente de que os homens ou nós mesmos julguemos ser isto melhor ou não. Então, está lá José de novo. Ô José, está o homem lá, versículo 20 de Gênesis 39. Lascou o homem lá na prisão. Versículo 21. Versículo 21. O Senhor, porém, era com José. Lá atrás, diz a Bíblia, o Senhor era com ele e Potifar reconheceu o seu valor. O Senhor era com José e lhe foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual, o carcereiro, chefe da prisão, confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere,
e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Você não está vendo alguma semelhança, não? Na casa de Potifar deu a ele o domínio sobre todas as coisas e todos os empregados, todos que estavam abaixo de Potifar estavam abaixo de José. José chega agora no cárcere, está preso. O carcereiro, vendo que o Senhor é com ele, deixa nas suas mãos todas as coisas administrativas da prisão, do cárcere, e coloca tudo, todos e tudo estão agora debaixo da administração, da gestão de José. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José. É a mesma coisa, irmãos. Sabe por quê? Deixa eu dar uma notícia para você. Porque é o mesmo Deus. Não importa se você está no palácio, não importa se você está no cárcere, aonde você estiver, o nosso Deus, o Pai todo amoroso, poderoso, soberano, agirá sobrenaturalmente e nos fará experimentar sua glória e a prosperidade que vem dele. Nenhum cuidado. Porquanto o Senhor, diz a Bíblia no versículo 23, era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Não era José na sua força, capacidade que prosperava, era o Senhor que prosperava todas as coisas que José punha às suas mãos. Porque José, meu irmão e minha irmã, ele tinha consciência, aí que vem o ponto, a coisa vai crescendo, amanhã em sexta cresce. Eu vou dar só uma pitadinha para você. José, penso eu, desde aquele sonho lá atrás, lembra do sonho? Os feixes se levantavam e o meu feixe ficava, os feixes de vocês se curvavam, os irmãos ficaram ensandecidos, indignados. Aí depois desse ele olha, o sol e a lua também se curvavam, aí o pai deu uma reprimendazinha, mas ficou no coração, pensando, o que Deus está planejando? José tinha lá atrás de Deus uma palavra: José, nada acontece na vida dos meus filhos sem a minha permissão. Ou, repetir para você, nada acontece na vida dos meus filhos sem a minha permissão, porque eu sou um pai que cuido dos meus filhos, eu sou um pai que em todo o tempo protejo os meus filhos, eu sou o teu refúgio, eu sou a tua força, eu sou a tua fortaleza, eu sou a muralha que te cerca, eu sou aquele que vai à frente nos seus caminhos, ainda que no deserto, como cantamos hoje, celebramos hoje, ainda que seja no deserto, ainda que seja no vale da sombra da morte, eu estou com os meus filhos, eu não os desamparo, o meu cajado, a minha vara, sustenta, guia e vai levando-os a pastos verdejantes, a águas tranquilas, não revoltas nem torrentes de águas, para que eles possam entrar nas águas tranquilas e tomar daquela água e se abastecer daquela água. Eu os levo a pastos verdejantes. É assim que os pastores faziam. Irmãos, não tinha cerca, ok? Na época de Jesus não tinha cerca entre as áreas, entre as terras. Então eles iam levando para os pastos, iam levando, conduzindo. Por isso que você vê que o José foi atrás dos irmãos dele e foi achando os irmãos em outros lugares. Então agora Deus está dizendo: olha, se você estiver lá no vale da sombra da morte, eu estou lá. Se você estiver nas alturas, se você estiver honrado, exaltado, se você estiver prosperando à luz das questões deste mundo, eu estou com você. Se você estiver na enfermidade, no leito do descanso, eu estou com você. Se você estiver bombando de saúde, rompendo as maratonas, rompendo no melhor do seu estado, da sua plenitude de saúde, eu estou com você. Onde você estiver, eu estou com você, porque eu tenho um plano. Olha aqui, infelizmente, vou dizer isto a partir da minha própria vida, a maioria dos erros, não vou dizer para você que eu não posso falar com você, que eu cometi, Horácio,
foi porque eu não ouvi claramente, não dei tempo, não tive a paciência suficiente para esperar a direção clara de Deus. E com a idade, já vou fazer 55 anos, parabéns para mim, dia 27 de setembro. Então, com a experiência, hoje eu aprendi a me dar o direito de não fazer o que eu não sei o que fazer, de não responder aquilo que eu não quero responder. Essa que é a questão. Muitas vezes os nossos erros que nós os cometemos é porque nós não ouvimos o plano, o propósito de Deus. José sabia que tinha um propósito para a vida dele, então ele foi vendido, ele falou, eu já sei, tem um propósito nisso. Se tornou escravo, já sei, tem um propósito nisso. Ele tem que ir para a prisão de novo, em cárcere, privado agora. Ele estava no semiaberto, na casa de Potifar ele estava no semiaberto, entendeu? Ia e vinha, mas era escravo, não deixou de ser escravo, tá? Deixa eu dar uma notícia para você. O fato dele ter autoridade, autonomia e gestão sobre tudo na casa de Potifar, não fez dele um homem livre, ele continuava escravo. Vai ele agora para o cárcere, continua escravo, encarcerado, agora é regime fechado, foi para o regime fechado. E agora Deus o abençoa e o prospera, porque tinha um propósito na vida dele, o propósito de Deus, o que sustentou José, o que deu forças a José, o que deu ânimo a José, e nós vamos ver isso amanhã em sexta, é que ele sabia que havia um propósito. Então ele disse, espera aí, se eu for me sentir injustiçado porque fui vendido, eu vou dizer, Deus, tu és um pai que não guarda os teus filhos. Se o Senhor permite que eu passe pela luta, pela provação, pela dor, se o Senhor está permitindo que eu sofra, então eu tenho que decidir. Ou tenho um plano para a minha vida, obviamente muitas coisas eu estou colhendo do que eu plantei, paciência, e eu tenho que reverter isto, e entender que agora Deus vai usar isto para me abençoar, para me fazer uma pessoa melhor, porque Jesus foi aperfeiçoado, Jesus o homem, aquele que nasceu sangue e carne, tá? Como você e eu. Este Jesus, ele foi aperfeiçoado por aquilo que sofreu, diz a Bíblia. Então, se nós estamos sofrendo, entenda bem, são dois aspectos fundamentais. Primeiro, podemos nós ter semeamos alimentação horrível, noite aí, blá, blá, blá. Aí agora chegou a hora, a fatura chega, amigo. Um dia a fatura chega. Estamos passando aperto financeiro, crise, quebramos, perdemos tudo. Meu amigo, gastou mal, investiu mal, não foi prudente, não foi sábio. Bem-vindo ao clube. Paciência. Enfim, existem as circunstâncias que nós semeamos e colhemos. Existem as circunstâncias que Deus permite passarmos por provações para aprendermos a termos muito e também, se necessário, a padecermos necessidade, para que em tudo, é o contexto de Romanos 8 que eu citei aqui, 28, que eles usam errado, para que em tudo nós saibamos que somos mais do que vencedores em todas as coisas. Quando você é mais do que vencedor em todas as coisas, em tudo você reconhece. Então tudo, seja de bom ou de ruim, que acontece na minha vida, Deus vai reverter para o meu bem, porque Ele tem um propósito para a minha vida. Então esse propósito na vida de José já estava claro, estabelecido. Você vai ver amanhã em sexta. E então José disse assim, bom, é na prisão que eu estou, é na prisão que eu estou. Se é na prisão que eu estou, eu agora vou oferecer o melhor. Ou mimimi, biquinho revoltado, né? Tem gente que é assim, agora está revoltado, eu tinha uma função na igreja, tiraram o meu cargo. É porque você vive de cargo, você vive de aparência. Ah, porque agora eu não tenho mais o destaque que eu tinha. Porque você vive de destaque, você gosta de placa. Põe uma melancia na cabeça e vai passear. Você tem que servir a Deus de coração, você tem que servir a Deus porque você quer, você tem que servir a Deus nos bastidores, você tem que estar feliz fazendo o que Deus te colocou para fazer. Se é para passar pano, passa pano, irmão. Se é para poder limpar o banheiro, limpa o banheiro, irmão. Para de reclamar e começa isso na sua casa. Não se acha o chefão todo poderoso da sua casa, não, porque o verdadeiro líder é o que serve, o verdadeiro primeiro lugar é aquele que está honrando aquele que está ao seu redor.
servindo a ele, alavancando a ele, sendo uma bênção para ele. Então não fica com essa ideia, com esse conceito de que você vai, agora eu não vou fazer porque eu não faço o que eu não quero. Peraí, se é reino de Deus, eu faço o que Deus quer. É Ele que é o governador, Ele que é o rei. Eu sou o súdito, eu sou o servo, eu sou o escravo. O Potifar achou que estava prejudicando a José. Deixa eu falar com você uma coisa, irmãos. Ninguém prejudica os filhos de Deus quando estes estão debaixo do propósito de Deus. Porque sofrimento para nós não é sinônimo de humilhação, de vergonha. Sofrimento para nós é sinônimo de aperfeiçoamento. Nós podemos sofrer, nós podemos estar com situações na nossa vida que são contrárias, nós podemos estar vivendo situações muitas vezes de humilhação e desprezo e desonra diante da sociedade, mas para aqueles que estão em Cristo, que creem nele, que creem na sua palavra, que creem no seu poder, eles sabem que o nosso Deus usa o sofrimento para nos aperfeiçoar, e se Jesus foi aperfeiçoado por aquilo que sofreu, nós também seremos. José está ali na prisão, está sofrendo, mas ele sabe, se Deus permitiu que eu viesse aqui, é porque tem um propósito, e o propósito vai chegar. Diz a Bíblia no capítulo de número 40 de Gênesis, deixa eu ver se eu avanço um pouquinho mais aqui com você hoje. Olha que coisa tremenda. Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Está lá no mordomo, serve, né? E o padeirinho faz pão quentinho para ele. E o mordomo, aquele que tem que provar as coisas do rei, sabe? Vai tomar um vinho, prova o mordomo lá, porque se morrer, morre o mordomo e não o rei. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. E o Faraó não era brincadeira, não. Mandou detê-los, tamou os caras lá na prisão. Fala, prende esses caras. Colocou lá. Diz a Bíblia então que esses homens tiveram um sonho, cada um o seu sonho na mesma noite. E aí, cada sonho com a sua própria significação, copeiro, padeiro e tal, vindo de José. Pela manhã viu-os e eis que estavam turbados ou perturbados, estavam angustiados os dois. Aí perguntou aos oficiais, falou, aqui estão indo cá para casa do seu senhor, que tem hoje triste, que vocês estão assim, semblante caído, o que foi? Tivemos um sonho, não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José, porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Sabe por quê, irmãos? Porque há espírito de revelação e de discernimento na vida daqueles que são espirituais, na vida daqueles que vivem debaixo dos planos e dos propósitos, dos projetos de Deus. Por isso que eu disse, vou repetir, antes de tomar uma ação, antes de tomar uma atitude, antes de ter uma reação, ore, busque a Deus, pare, tente pelo menos parar, morda a sua língua, seja pronto para ouvir e tardio para falar, e tardio mais ainda para irar-se. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José, falou sobre a videira tinha 3 ramos, brotou e tal, mas aí vai contando o sonho. Quando aconteceu disso, José disse assim para eles, esta é a interpretação, os 3 ramos são 3 dias, dentro ainda de 3 dias Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão, segundo o costume antigo que lhes era com você. Você era copeiro, você provava tudo, dava o copo para Faraó, em 3 dias você será restaurado ao seu posto. Porém, disse José, veja se José pode trabalhar no seu coração com sentimento de justiça própria. Irmãos, justiça própria tem que ser considerada como esterco, como fezes, como trapos de imundícia. É isso que justiça própria tem que ser considerada. A nossa justiça vem do Senhor. E todas as vezes que sentimentos de injustiça brotam no nosso coração, na maioria das vezes nós estamos certos. Cuidado, alerta para você. A maioria das vezes, quando nós temos no nosso coração um sentimento de injustiça em relação a como nos trataram, normalmente nós estamos certos, mas não podemos caminhar por este caminho, por esta linha, por esta estrada. José disse para o cara, rapaz, o teu sonho é esse, você vai ser voltado, você vai ser reabilitado, você vai ser agora colocado de novo, reintegrado, você vai ser colocado lá. E aí ele falou, você lembra de mim, quando chegar lá, lembra de mim, quando tudo estiver bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim ao Faraó, e me faça sair desta casa, deste cárcere.
Porque de fato, olha só, irmãos, está lá no versículo 15: fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Eu sou inocente. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse José: desculpa, irmãos, não é que eu estou rindo da desgraça do padeiro-chefe, não, mas é que a gente fica, eu entendo ele, o padeiro-chefe, eu também faria a mesma coisa, eu não sou melhor do que ele não, mas aí o padeiro-chefe correu atrás de José e falou: rapaz, se ele vai ser restaurado, se ele vai ser reintegrado em 3 dias, deixa eu te falar, eu também sonhei, e aí conta o sonho. Aí José fala: rapaz, a interpretação é essa, os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. Que coisa terrível, irmãos. Porque você imagina, recebe a notícia, está vendo ali e fala: mas vou lá. Sabe, irmãos, cuidado com você sair correndo atrás de profecia, viu? Cuidado, você que gosta de ficar para cima e para baixo atrás de profeta e profetisa, que eles, os profetas e as profetisas, tem nada a ver com isso, viu, gente? Eles estão lá na casa deles, quietinhos lá. E aí a gente é que vai atrás deles para ficar: fala comigo, o que Deus falou? Olha, ora aí. E fala ali no estranho, tem interpretação. Vê o que Deus revela. Tem que ser preguiçoso, irmão. Vai orar, vai para o seu quarto, fecha a porta, vai ler a Bíblia, vai obedecer a Bíblia. Tem crente que fica indo atrás de profeta, profetisa, de pastor para orar, e para que eles assim diz o Senhor. Para satisfazer seus desejos, seus pecados, seus planos. Desculpa, não, você já me conhece. Para com essa besteira, vai orar, senhor, vai buscar a Deus, vai ler a palavra de Deus e vai se submeter a ela em obediência, em submissão verdadeira de coração. Para com esse negócio de ficar importunando os outros e ficando atrás. Vai que você vai ouvir uma dessa uma hora. É que tem muita profetada por aí também, mas de vez em quando eu até acho graça. Eu sou sarcástico mesmo com isso, irmão. Pastor, eu fui lá orar e ele falou isso, isso, isso. Não tem nada a ver com a Bíblia. Eu dou risada. Se profecia que não tem nada a ver com a Bíblia, que não tem base bíblica, que não tem estrutura bíblica, eu estou dando risada dessa gente. Rio mais de você do que do profeta. Mas tome lá uma profetada para você parar de ficar também, de ser preguiçoso. Vai orar, irmão. Vai ler a Bíblia e vai se submeter à palavra de Deus, que a sua vida vai ser melhor, tá? Bom, enfim, aí o cara, coitado, falou: estou perdido. Enfim, o que aconteceu? O copeiro-chefe reintegrou no seu carro, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro-chefe enforcou como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Ai, tadinho do José, foi injustiçado. Olha, José, injustiçado de novo, irmãos, de novo. Mas sabe de uma coisa, gente? Independente da injustiça que ele sofreu, eu vou repetir para você: José sabia que na vida dele tinha um plano estabelecido, maior do que ele, maior do que seus sentimentos, maior do que sua vontade, maior, muito maior do que a sua história. O plano e o propósito de Deus para José estava relacionado com a história da humanidade. Vou repetir para você: José está incluído, José faz parte da história da humanidade. A vida de José, por isso que quando eu li com você Gênesis 37, a Bíblia diz assim: esta é a história de Jacó, esta é a história de Israel, e começa assim: tinha José 17 anos, porque a relação da história de Abraão, Isaac e Jacó, Israel, a relação da história do povo de Israel passa pela vida de José. Se não fosse José tendo sofrido o que sofreu, passado pelo que passou, preste atenção nisso, meu irmão e minha irmã, se ele não tivesse convicção, primeiro, de que ele tem um Pai amoroso, um Deus que jamais o desampara, não importa onde ele esteja, se ele não tivesse convicção de que pecado mata,
de que o pecado bate a porta, te rodeia e você deve resisti-lo e expurgá-lo da sua vida, porque Deus não tem conivência, comunhão, Deus não negocia com o pecado, Deus não tem flexibilidade com o pecado. A prova disso é que Deus tratou o pecado no corpo do seu Filho Jesus na cruz, aniquilando o pecado pelo sacrifício de si mesmo. José tinha convicção disso, apesar de que era uma convicção profética, mas ele tinha e agiu com tal lisura e integridade que ele não permitiu ser levado pelos seus sentimentos, pelas suas emoções e pela injustiça para com ele. Então lá, mais uma vez, estava José injustiçado. Porém, as coisas mudam, né? Na injustiça, Deus faz justiça. Ainda que você e eu não tenhamos ou não estejamos vivendo na plenitude daquilo que nossas emoções, sentimentos e desejos humanos estejam anelando, ainda assim, Deus é justo. Eu disse aqui, a vida não é justa, mas Deus é justo. E a justiça dele vem sobre nós. Então José, ainda que injustiçado, abandonado, esquecido, esta é a palavra, porém dele se esqueceu. O copeiro-chefe, quando voltou a estar ao lado de Faraó, ao lado de Potifar, servindo-lhe ali mais uma vez, ele esquece de tudo. E agora José continua na prisão, mas certo, convicto, sabendo, o meu Deus, ele jamais me desampara, porque o meu Deus é o Deus dos impossíveis. O meu Deus é o Deus que em todo tempo se faz presente na minha vida. Então você, porventura, esteja vivendo alguma situação difícil, alguma luta, alguma coisa, lembre-se, Deus nunca, jamais vai te desamparar.